Raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. São situações que nós nos deparamos nos cálculos que às vezes surge a dúvida. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar o tema radiciação, com o objetivo de trabalhar a base para que você possa entender o conceito de radiciação, fornecer algumas resoluções básicas para que elas possam servir para cálculos mais avançados no futuro. Vamos dar uma olhadinha em algumas dessas situações? Acompanhe comigo. Radiciação. Vamos começar mostrando uma situação do dia a dia. Veja só, suponhamos que nós tenhamos uma cozinha. E essa cozinha aqui, ela tem um desenho quadrado, apesar dessa figura estar um pouco mais retangular. Porém, observe que comigo, essa cozinha ou essa situação de base quadrada, ele tem uma área de 9 metros quadrados. A área é a região onde, por exemplo, colocaríamos esses azulejos. Veja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a área. Mas a pergunta aqui agora seria o seguinte: e de lado, quanto ele tem de lado como foi colocado? Veja, quando eu descubro um número que ele vezes ele me dê o resultado, então a raiz quadrada de 9 é 3. Veja só que o conceito é simples, é apenas nós percebermos o número que multiplicado por ele mesmo resultará na área contido a um quadrado. Daí a expressão raiz quadrada. Continue comigo. Vamos determinar, por exemplo, agora a raiz quadrada desses números. 49. Pronto, poderíamos imaginar um quadrado cuja região interna vale 49. Quanto vale o lado? Muito bem, a raiz quadrada de 49 é 7. E pergunta-se por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Esse produto gera o número 49. Semelhante, nós temos aqui o 81. Raiz quadrada de 81 seria 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Uma letra C. Uma situação também bem tranquila. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. 1 é um caso atípico, porque nós poderíamos ter a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz enésima de um número elevado, no caso 1 elevado a esse número, sempre vai dar 1. Na letra E, é uma situação que surge para que a gente possa também redefinir uma situação. Quando eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo, de uma base negativa. Quando a gente usa a expressão raiz quadrada, nós temos aqui alguns elementos. Nós temos aqui o radicando, nós temos aqui o radical e aqui nós temos o índice. Quando o índice não aparece, ele é 2. Nesse caso, eu quero descobrir um número que ele vezes ele vai resultar no menos 1. Ora, de antemão a gente poderia imaginar assim, não, eu acredito que é o próprio menos 1. Mas verifique aqui comigo, menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Epa, não dá o resultado. Temos 1 vezes 1, que vai dar 1 positivo. Então, o que a gente aprende nessa situação onde ela é colocada a propósito? Quando eu tenho uma raiz de um índice par e eu tenho uma base que ela é negativa, então, nessa situação, essa resposta não pertence ao conjunto dos números reais, que são aqueles que nós vamos trabalhar. Por isso, se acontecer em um número, se ocorrer numa função, se você tiver a raiz quadrada de qualquer situação, por exemplo, de x ou uma determinada função, todo esse radicando, ele vai assumir essa propriedade. Qual propriedade? Ele precisa ser positivo, maior ou igual a 0. Continuando. Por exemplo, agora ele vai introduzir uma outra propriedade. Quando se pergunta quanto dá a raiz quadrada de x ao quadrado. Olha só,
A resposta quase sempre é qual? É x. Ou seja, a gente escreve que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Por quê? Porque de cara a gente tem aquela instinto, né, de cortar o 2 com 2 e dizer, olha, é x. Por quê? Porque x vezes x, no caso aqui, ele vem da raiz quadrada de x ao quadrado. Mas eu vou lhe dizer, nós temos uma situação particular e importante que zera uma propriedade. Dá uma olhadinha aqui. Será que essa igualdade é verdadeira? De antemão eu te adianto, não é. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Se x é igual, por exemplo, a menos 6. Ele diz, por exemplo, que a raiz cúbica do meu x, veja só, o x com uma base negativa, elevando ao quadrado, qual seria a nossa tendência? A cortar e afirmar que a raiz seria menos 6, que não é, porque menos 6 vezes menos 6 daria 36 positivo, então ele não seria raiz. Então, o que evidentemente está errado, pois a raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, a raiz de 36 é 6. Então, qual é a maneira que utilizamos para sair dessa situação? Olha que interessante. Por definição, quando você tem um número ao quadrado e você estabelece uma raiz, a resposta precisa ser colocada em módulo. Veja só, isto é, o meu valor, ele vai ser o próprio x, se o meu x for maior ou igual a 0. Nossa, e se o meu x for negativo? Então, você vai acrescentar o menos, para que, se o meu x for o quê? Nesse caso, menor do que 0. Essa é a própria definição de valor de módulo ou de valor absoluto do número. Para quê? Para que a situação em que nós acabamos de analisar, ela seja verdadeira, o seu resultado precisa estar em módulo. Isto é, o radicando precisa ser positivo. Vamos dar uma olhadinha em outras situações de verdadeiro ou falso, que nós podemos já verificar e testar essa definição. A primeira é tranquila. Qual que é a raiz quadrada de 49? É o quê? 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Letra B. A raiz de 49 pode ser, no caso, o menos 7. Essa afirmação, ela não é verdadeira. Por quê? Porque o radicando, por definição, ele não pode ser negativo. Olha a outra situação. Agora ele acrescenta o módulo, do qual ele resolve a situação. O módulo de x ao quadrado, e eu quero descobrir a raiz dele, é igual ao módulo de x? Isso sim, verdadeiro. Por quê? Porque independente do valor de x, se x for positivo ou se x for negativo, o resultado ele vai precisar ser positivo. Não é verdade? Continuando, e para encerrar, na letra D, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x se o x for maior ou igual a 0? Verdadeiro. A situação, ele já coloca uma condicional. Se o meu x ele for positivo, aí poderia se cortar e fazer com que o x fosse a resposta dessa raiz quadrada. Acompanhe comigo, meu querido, que nós estamos concluindo essa parte de radiciação. Nesse conjunto de videoaulas, você vai poder acessar outros materiais onde nós vamos estar acrescentando a esse, para que possamos fazer cálculos mais elaborados utilizando essa base teórica. Bons estudos!